Vamos ler Efésios 6, 21 a 24. São os últimos versículos do capítulo 6 dessa carta de Paulo. E diz assim, vou ler na Nova Almeida Atualizada. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. E eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a gente está chegando hoje a essa última meditação nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Deus nos deu a graça de, por 31 domingos, contando hoje também, meditarmos nessa carta neste ano. Iniciamos em março e estamos agora, Deus dando graça, para a gente estar fechando nesse culto aqui, essa reflexão. Minha oração é que você tenha desfrutado nesse ano, como a gente falou a cada domingo, não apenas eu, o pastor Jair, o Marco e outros irmãos que aqui pregaram. A gente encorajou a igreja na leitura dessa carta, e eu compartilhei com a igreja. Só estou pontuando aqui, eu não falo nunca pensando em alguém ou dando bronca em ninguém de forma alguma, mas tivemos a oportunidade, pelo menos, por 31 semanas, o que não foram consecutivas na sequência, teve pastores que vieram aqui pregar outros temas, outros convidados, outras mensagens no decorrer deste ano, mas pelo menos foram 31 semanas, 31 oportunidades que você teve para ler essa carta. Até porque, quando começamos a ler Efésios, falei e encorajei a igreja que se você separasse um dia da semana para ler um capítulo, você chegaria aqui no domingo preparado com a leitura dessa carta de uma maneira muito leve, mas que a cada releitura, como o teu coração ia aprender um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E se você fez, você praticou, se você leu, se você dedicou esse tempo a essa leitura, espero que você tenha um testemunho a compartilhar com alguém sobre o que Deus tem falado, falou e continua falando a partir desse texto. Se você não participou desse engajamento com essa leitura do texto, aliás, nossos pequenos grupos também, neste ano, nós estivemos lendo e refletindo esse livro, Lendo Efésios com John Stott, que é uma edição resumida do seu comentário da carta de Paulo aos Efésios, mas uma edição nova para ser usado com mais facilidade. É disponível aí pela editora Ultimato. Você pode adquirir se você ainda não tem, mas a gente não ganha nada com isso, a não ser encorajar você a uma boa reflexão profunda e que te ajuda a entender esse texto. Mas sexta passada a gente teve o último encontro do pequeno grupo lá em casa também, com irmãos e irmãs aqui da igreja. Foi um tempo muito abençoado. E a gente estava nesse percurso, aprendendo nesse ano, assim como outros pequenos grupos aqui da igreja que estão terminando, encerrando essa caminhada. Isso é o que a gente tem encorajado. Leia a palavra, fique na palavra, aprenda a orar na palavra de Deus. E se a gente pudesse resumir essa carta rapidamente, quero pegar uma expressão que o pastor John Piper usa. Aliás, esse ano, aproveitei esse momento que a gente estava estudando Efésios e lendo essa carta e livros. E para quem conhece o ministério do pastor John Piper, ele tem uma série agora em vídeos, com mais de 200 vídeos gravados de devocionais de meditação na carta aos Efésios. Se você puder ir atrás, vai, é gratuito isso. E eu me deliciei nesse ano em ouvir esses textos, para encher meu coração da palavra de Deus. E ele diz assim que a gente deve também tentar ver agora a floresta, não apenas a árvore. Que a cada domingo a gente foca em alguma coisa da palavra, mas tem um todo. E é isso que eu quero passar na igreja nessa conclusão, que a gente possa ver agora a floresta.
não apenas a árvore do que Paulo estava falando ou plantando aqui. E logo na introdução dessa versão que eu acabei de falar para os irmãos, editada aqui do seu comentário em Efésios, o pastor John Stott, logo no comecinho ali, ele esboça o que é a carta aos Efésios. E ele fala da seguinte maneira, peço a sua paciência só para você entender. Efésios é uma síntese maravilhosamente concisa, mas abrangente das boas novas e suas implicações. Ninguém pode ler Efésios sem ser levado a se maravilhar e adorar, e desafiado a levar uma vida coerente. A carta concentra-se no que Deus fez por meio da obra de Jesus Cristo e o que Ele faz por meio do seu Espírito hoje, para edificar a sua nova sociedade em meio à velha. Ela conta como Jesus Cristo derramou o seu sangue em uma morte sacrificial pelo pecado. Foi ressuscitado da morte pelo poder de Deus e exaltado acima de tudo que competia com Ele ao lugar supremo, tanto no universo como na igreja. Mais do que isso, nós que estamos em Cristo, unidos a Ele pela fé, compartilhamos esses grandes eventos. Fomos ressuscitados da morte espiritual, exaltados ao céu e lá nos assentaremos com Ele. Também fomos escolhidos com Deus e uns com os outros e, consequentemente, por meio de Cristo e em Cristo, somos a nova sociedade de Deus. Aliás, entre parênteses aqui, Nova Sociedade de Deus é o título do comentário mais extenso do John Stott, então ele se concentra nessa frase. E ele continua falando, e a nova humanidade singular que ele está criando, a qual inclui judeus, gentios e em igualdade de condições. Somos família de Deus Pai, o corpo de Jesus Cristo, seu Filho, e o templo ou a morada do Espírito Santo. Portanto, devemos demonstrar clara e visivelmente a realidade dessa nova vida que Deus fez em primeiro lugar pela unidade e diversidade de nossa vida comum. Segundo, pela pureza e pelo amor da nossa conduta diária. E em seguida, pela submissão mútua e cuidado de nossos relacionamentos em casa. E por último, pela estabilidade na luta contra os principados e potestades do mal. E então, na plenitude do tempo, o propósito de unificação de Deus será completo sob a liderança de Jesus Cristo. Então, com esse tema em mente, ele continua. É possível esboçar a carta aos Efésios da seguinte maneira. Então, se você esteve fora aí nas últimas semanas aqui na igreja, está nos visitando, eu quero te incluir, resumindo esses 6 capítulos em 4 pontos aqui. E ele diz assim, primeiro, a nova vida que Deus nos deu em Cristo, está nos capítulos 1 até o capítulo 2, versículo 10. A nova sociedade que Deus criou por meio de Cristo, capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 21. E aí em seguida, os novos padrões que Deus espera da sua nova sociedade, especialmente falando de unidade e pureza, a partir do capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 21, e terminando, os novos relacionamentos aos quais Deus nos trouxe, harmonia no lar e hostilidade ao diabo. Capítulo 5, versículo 21 em diante, até o capítulo 6, versículo 24, que lemos hoje. E para terminar, Stott diz assim que toda a carta é, assim, uma magnífica combinação de doutrina e dever cristãos. Fé e vida cristãs. O que Deus fez por meio de Cristo e o que devemos ser e fazer em consequência disso. E seu tema central é essa nova sociedade de Deus. Amém? Aprendemos doutrina, ensino, capítulos 1, 2 e 3. E o que você faz com esse ensino? Capítulos 4, 5 e 6. Aprende sobre Deus, quem é Deus e por meio de Jesus Cristo, o que Ele fez por cada um de nós. Capítulos 1, 2 e 3. Mas nasceu de novo, foi eleito, agora você é família de Deus, então viva isso. Capítulo 4, 5 e 6. É saber, mas viver. É aprender e colocar em prática.
É ter uma experiência de entender aquilo que Deus revela nessa carta e entender que isso é para trazer transformação para a sua vida hoje, agora. Então Paulo, não é interessante que a conclusão dessa carta, uma carta que ele escreve da prisão a essa igreja em Éfeso, olha agora, ele envia essa carta, porque o contexto é esse, irmãos, acabamos de ler. Ele escreve a carta e em sua conclusão agora ele envia essa carta por meio de um irmão, por meio de um dos seus discípulos, Tíquico. E quem que é esse Tíquico? Mal sabemos sobre ele. Pouca informação a gente tem, mas não é interessante que nesse momento ele cita Tíquico e ele diz que esse irmão Tíquico, olha, para quem está grávida para 2023 aí, um belo nome de um belo exemplo de Paulo. Esse Tíquico aqui é que vai encorajar essa igreja, esses irmãos, esse Tíquico que vai carregar essas boas novas, essas notícias. Versículo 22 fala sobre isso. E é interessante que o que Paulo está falando agora, não sei se você prestou atenção, ele diz assim no versículo 22, eu estou enviando a vocês, aliás, ele chama esse Tíquico de fiel discípulo. Não é interessante essas palavras? Alguém que honra ali com a sua vida. E ele diz assim, eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Em outras palavras, Paulo escreve, mas vive aquilo que ele escreve. Paulo ensina, mas ele fala, aquilo que eu estou ensinando, eu estou vivendo. E eu estou enviando agora Tíquico para ele ser testemunha disso. E encorajar vocês, para que vocês saibam por meio dele também. Aqui está a carta, mas saibam por meio de Tíquico o que tem acontecido com a minha vida. Eu, Paulo, da prisão. Eu, Paulo, prisioneiro. E lembre-se que Paulo se identifica não como prisioneiro de Roma. Ele tem as algemas como um embaixador ali do Senhor. Não é Roma que prende Paulo, ele está ali com um propósito. Ele olha para a sua prisão, e da sua prisão, a prisão não é estéril, ela é frutífera. Como é que foi seu ano, meu irmão? Você está preocupado aí que uma eleição desgraçou o teu ano? Uma mudança política no Brasil, que é grave, que é sério o que a gente está vivendo, sim. Não sejamos tolos para pensar que esse momento que a gente vive é de besteira. Não, é sério. Mas, contudo, portanto, sei lá o que você queira dizer, o mesmo Deus que nos sustentou no passado, continua sustentando no presente e continuará nos sustentando no futuro, com qualquer que seja governante, na economia, na política, no teu emprego, no teu lar, nas situações que você viver, onde a planta do seu pé estiver, você está com Cristo. Essa é a diferença. Você está passando por essas circunstâncias com o Senhor? Ou é com a tua conta bancária? Eu lembro que eu tinha minha primeira caderneta de poupança, meu pai abriu uma aspa, não foi, pai? Alguma coisa assim. Só quem é dos anos 70 para 80 que vai lembrar o que era a caderneta de poupança aspa, com H. E você tinha aquela latinha para colocar moedinha na época da hiperinflação. Você colocava uma moedinha, ela quase virava uma moedinha de chocolate, né? Porque, quer dizer, ninguém nem sabe o que foi esse banco. Para você pegar uma geração mais nova, você que abriu sua conta no Bamerindos e curtia aqueles comerciais do Bamerindos. Eu tinha até um irmão, um amigo, que já está com o senhor, inclusive, que a gente dava o apelido para ele de Bamerindos, porque ele é a cara de uma pessoa aí, foi famosa uma época, que era um garoto propaganda desse grande banco. Foi. Passou. Então a vida, ela é assim, mas nesse agora, nesse hoje, que você está olhando para um problema, confusão, angústia, tudo. Mas a grande questão é a seguinte, é um exame médico que chegou, é uma outra adversidade familiar que chegou, é uma interrogação que está presente no teu coração. A questão da palavra de Deus não é trazer uma grande resposta a isso e aquilo outro, que pode o Senhor responder, pode o Senhor falar, pode o Senhor fazer o que Ele desejar.
Mas a grande questão é a seguinte: você está passando por esse ano chamado 2022 com o Senhor? Com o Senhor presente? Porque com o Senhor presente, o exame e o diagnóstico médico, ele vira uma oportunidade de você falar: e agora, Senhor, o que eu faço com isso aqui? Como é que eu trago glória ao teu nome com esse exame? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo anterior, antes do texto que a gente leu aqui, semana passada a gente falou sobre oração. E eu não sei se você percebeu que Paulo fala para orar por ele, e em momento algum ele pediu que o Senhor coloque a igreja numa campanha de oração, porque Ele vai me livrar dessa prisão. Não. Ele ora para que o Senhor lhe dê ousadia, coragem, firmeza, em outras palavras. Mas a gente agora é uma geração que aprende que ser discípulo de Jesus é: Senhor, me cura, cura, cura. Me liberta, liberta, liberta. Faz isso. Ao invés de orar: Senhor, eu não sei, eu não estou zombando da tua adversidade. O que eu quero te abrir os olhos é o seguinte: na situação chamada 2022 na tua vida, que o Senhor te dê ousadia e coragem para ser uma testemunha viva do Senhor. Irmãos, é isso. Porque o além disso é graça. É a graça do Senhor que ainda cura, que ainda liberta, que ainda salva. E bendito seja o nome do Senhor, porque a gente pode sim orar, a gente pode se derramar em lágrimas diante do Senhor, porque há situações que são pesadas demais para o nosso coração. Então, sim, por favor, não fuja da presença de Deus. Não ignore uma situação que você pode orar, clamar, interceder por alguém que você ama, sim, porque aquele irmão, aquela irmã, aquele querido seu está chorando de verdade, está angustiado de verdade. Aliás, a gente orou no culto de hoje, o pastor Jair compartilhou algumas situações que fogem das nossas mãos. Então o que a gente faz? Intercede, clama, invoca o nome do Senhor. Sim, jamais abra mão disso, mas confia. E também no meio dessa situação, aprenda com Paulo, que pede o quê? Do meio da prisão: Senhor, me dê coragem para continuar a testemunhar. Coragem para continuar a ficar firme. Por quê? Porque ele sabe que é uma batalha espiritual que é verdadeira. Ele sabe que é um inimigo real chamado Satanás, que luta contra a igreja do Senhor, contra aqueles que são do Senhor, para fazer o mal quando isso é possível. Mas ele fala: resista, fica firme, fica na palavra, seja cheio do Espírito. Quando a gente falou sobre todas essas questões, seja cheio do Espírito, então fique na palavra de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo é alguém que é cheio da palavra de Deus. Quer ter uma vida plena no Senhor? Sim, tem essa vida plena no Senhor. Então que a palavra de Deus habite ricamente em vós, no seu coração. Porque é assim que o Senhor faz. Não é com oração, com imposição de mãos, que tudo isso podemos orar, podemos clamar, podemos interceder, podemos fazer um monte de coisa em nome do Senhor. Mas há alguns passos que você precisa também viver e permanecer nele. Irmãos, não é interessante? Paulo chamou esse irmão Tíquico, que é um anônimo para nós. É só mais um nome que em todas as outras cartas que Paulo também cita um outro irmão aqui, outra ali, e aqueles que se reuniam na casa de não sei quem e tal e tal. Mas aqui ele está falando desse Tíquico. Mas não é interessante? O apóstolo Paulo chama esse anônimo para a gente. Eu nunca li uma carta de Tíquico, nunca li a biografia dele, mas Paulo fala que ele é amado, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Já pensou você receber um elogio desse do apóstolo Paulo? Mas você já pensou também você receber aquela recomendação do Senhor no grande dia? Muito bem, servo bom e fiel. Mateus capítulo 25, no versículo 21 e 23. Sabe por quê? Porque o grande elogio na nossa caminhada de vida, a grande questão para as nossas vidas como discípulos de Jesus e que a gente deveria buscar almejar na nossa trajetória de vida. Sim, estamos no ano de 2022, porque talvez alguém está ouvindo essa mensagem em outro momento, só para a gente situar.
O Brasil acabou de perder para a Croácia. No mesmo dia, a gente fica sabendo de um monte de situação no nosso país, com situações que vão acontecendo e que vão nos espantando. Estamos num processo confuso na nossa nação. Para onde estamos indo? Eu não sei. Mas eu sei que eu, como discípulo de Jesus, o que eu quero ouvir, meus irmãos, é o seguinte: Senhor, nesse processo todo chamado vida, eu estou firme no Senhor. Estou firme no Evangelho de Cristo Jesus, nas boas novas do Senhor Jesus. Por quê? Porque hoje eu estou com 52. Que o Senhor me dê graça para, com muitos irmãos aqui, chegar nos 60. Que o Senhor me dê graça também para que eu chegue nos 70, porque eu vejo cada vez mais que chegar nos 70 é uma arte. A gente dá uma risadinha, mas chega nos 70 para ver. Então honra quem está aqui no nosso meio que chegou nos 70. Honre. Chegou nos 80? Honra mesmo, porque não é fácil, não é brincadeira. E chegou nos 80, passou essa faixa, e fiel no Senhor, firme no Senhor. E de novo, irmãos, eu não falo isso com zombaria, não é essa a questão. Mas quem está aqui com 15 anos e está aflito de coração, olha para o testemunho daqueles que estão aqui no Senhor, firmes e resistindo. Porque eu espero chegar também nesses processos, mas o que eu quero chegar é que nem, sabe aquela brincadeira, tem gente que no dia da morte quer que o pessoal fale, eu acho que ele piscou. A grande frase que ele quer ouvir no dia da sua morte, eu acho que ele piscou. Quando a gente deveria não ter medo do dia da morte e ouvir da palavra do Senhor. Aliás, aqui, como é que é lápide, né? Que a gente fica preocupado com o que vão escrever. Será que pode escrever essas frases de Jesus? Muito bem, servo bom e fiel. Ou a tua preocupação é, esse dia chegou? E quando chegar, meu irmão, já foi. Já era. Acabou. Estamos chegando próximo daquele dia nesse ano, que é aquele dia que você senta com um balde de pipoca ou de uma, sei lá, de acordo com cada refeição aqui familiar, um panetone à mesa, ou sei lá o quê. E aí você vai ficar escutando aquele obituário do ano de 2022 na TV, dos famosos, das personalidades. Você já viu esse negócio, né? É só engraçado, gente, que não só vê na noite da retrospectiva, como depois vai no YouTube para rever de novo, né? Mas é porque chama a nossa atenção. Mas é interessante, tem pessoas que morrem e falam, uau, fulano morreu nesse ano, eu não estava sabendo. Ah, fulano também. E é interessante que quando você vê um negócio desse antigo, aí o que você fala, não, fulano já tinha morrido, morreu no tal ano, tal. E você não vai percebendo que vem uma outra geração, e o olhar deles para a vida já são outros referenciais históricos, de personalidade, gente que era renomada, famosa. Foi. Passou. Hoje pela manhã, irmãos, vou contar só como um testemunho que para o meu coração me encheu de alegria. Hoje de manhã, consegui acordar bem cedo, agora esse sol nos ajuda, né, para sair da cama. E lá na varanda é um ambiente gostoso, logo cedo. E eu já estava preparando essa semana, aí eu fui quietinho lá para a varanda, e aí eu apertei um play, que eu tinha separado a última mensagem que o pastor Martin Lloyd-Jones pregou nesse texto. Ele é muito famoso, já falecido, para quem não conhece. O pastor Martin Lloyd-Jones foi um dos grandes expositores bíblicos, se não o maior expositor bíblico do século XX, considerado por muitos pastores e cristãos. E ele foi um pastor no Reino Unido, na Inglaterra, e faleceu em 80 e alguma coisa, 81, se eu não me engano, ele faleceu. Mas ele fez, se vocês acham que 31 mensagens em Efésios já é bastante, ele pregou 261 sermões em Efésios dos anos de 1954, se eu não me engano, até 1962, na sua igreja. Isso virou uma série de livros que hoje você tem em português, e eles conseguiram recuperar muitos das fitas cassetes que foram gravadas nessa época. E está gratuito hoje online. Mas dessas 261 mensagens, tem apenas 231 disponíveis. Mas tem a última. E hoje eu apertei o play. E agradeci a Deus pela oportunidade que Ele me deu de aprender inglês e poder ouvir
na voz dele, no original. Não foi em grego, mas foi em inglês, né? Não estou nesse pé, não. Mas deu para escutar, entender. Ele tinha um sotaque galês, porque ele era nascido no país de Gales. E aí escutei aquela última mensagem desse irmão. E o mais surpreendente foram 48 minutos, guardei, 48 minutos de mensagem. Falando, e o texto chegando no coração. Eu ficava vibrando cada minuto, porque, Senhor, isso aqui, o recurso que nós temos hoje para participar de um momento da história da igreja. E ao término da mensagem, eles cantaram um hino, e aí alguém não apertou o stop, continuou a gravação, irmãos. E aí você escuta aquela igreja louvando ao Senhor ao término da mensagem. Assim, imediato, ele termina a mensagem e pede para cantar o hino 531 do hinário que eles tinham naquela época. E aí aquele órgão, sabe aquele órgão dessas igrejas antigas que vai até o teto? Os tubos, né, onde sai lá o som. E eu conheci essa igreja, irmãos, aí me emocionou muito porque Deus me deu a oportunidade de frequentar alguns cultos nessa igreja. E aí eu escutei naquele áudio, aquela igreja louvando, adorando a Deus. Que experiência. Mas aí comecei a lembrar, e esses irmãos agora, a maioria deles, se não todos, estão cantando na presença do Senhor hoje, nos aguardando lá. Aquele grande coral já se juntou ao grande coral do céu. São anônimos para a gente. Aliás, Martin Lloyd-Jones pode ser desconhecido já para muitos aqui desse auditório. Não é culpa sua, por favor, não é nesse sentido que eu estou falando. É só para você ver como é o mover da história. Você está preocupado com aquele vizinho da casa da frente e do não sei o quê, e da semana. Isso vira grande pergunta do teu coração hoje, ou desse ano de 2022, que não tem sido fácil para um monte de gente aqui, incluindo nós aqui também, minha família, e cada um com as suas lutas. E aí você foca na sua caixinha. Sabe aquela caixinha da bailarina de música que você dá cordinha? E a tua vida está toda ali. E aí você não olha para o entorno. Para essa caixinha ter chegado na tua mão, primeiro alguém construiu. Alguém fez. Só daí já tem um milagre para você entender. E como essa expressão que eu citei no início aqui, que não é minha, é do pastor John Piper. Sim, devemos olhar para as árvores, mas não perca de vista a floresta. Sim, a sua vida é importante. A minha vida tem importância. Cada um aqui que é querido. Minhas filhas têm um significado para a minha vida absurdo, lógico que tem. Mas também tem esses santos do Senhor que compõem a história maior, que está em andamento e caminhando. E tudo e todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive este ano chamado 2022. Sim, Senhor, tudo isso é grande demais para o meu caixote aqui, da minha cabeça, mente, que se quer dar o nome. Mas quem sou eu para interpretar os planos e propósitos do Senhor? Eu quero aprender não a ter um coração orgulhoso, que tem que saber de tudo, que tem que ter todas as explicações, todas as frases, todas as respostas para as confusões da vida. Não, Senhor, eu não tenho, mas eu confio naquele que tem. Eu confio naquele que conduz a história e me submeto a Ele. Que seja feita a Tua vontade hoje e sempre, Senhor, na minha vida, na vida da minha família, desta igreja e neste mundo. Mas o Senhor está conduzindo. Não, a gente não crê naquela teoria que Ele apenas deu a corda na caixinha de música e deixou. Uma hora vai parar a música, aí Ele vai entrar em cena para fazer alguma coisa. Deixe as coisas se estranhar. Não. Não é isso que a palavra de Deus diz. Aliás, quem vai por esse caminho, como é interessante, como vai se desviando de todas as outras verdades, grandes verdades da palavra de Deus. Então, meu irmão, estamos no percurso. Paulo está nos ensinando. Paulo está nos ensinando e mostrando com a sua vida o que é viver para a glória do Senhor. E à medida, então, que a nossa vida vai caminhando, à medida que a gente vai vivendo, a questão é, fica firme.
resista. Há muita coisa ainda em andamento, muita coisa ainda que vai acontecer, mas permaneça. E é interessante que, indo para a despedida de Paulo, nesses versículos, ele vai destacar 3 bênçãos de Deus em Cristo, que ele destaca aqui nessa carta, na reta final. Ele já falou em outras cartas também sobre isso. Mas ele vai mostrar o que é o resultado, o conteúdo, a origem do plano glorioso de Deus para unir todas as coisas debaixo de Cristo. E ele fala no versículo 23, a primeira bênção nessa sua despedida aqui, ele fala que é a paz. Ele fala, paz seja com os irmãos. Shalom. Mas não é a paz com ausência de tribulações. É a paz que é muito mais do que ser feliz. É você saber que você foi e é reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus, que já morreu por mim e por você. Por causa dele, nós agora somos reunidos, unidos debaixo de Cristo em sua igreja. É o que o capítulo 2 de Efésios, versículos 13 a 18, Paulo já falou. Nós vamos reler? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, você estava longe. Você estava longe de Deus. Não é o teu tio que não está aqui presente agora na hora do culto. Não é aquele que você pode estar bem longe, mas eu estava longe. Eu estava longe de Deus. O evangelho começa comigo, meu irmão. A salvação tem a ver com a minha vida. Eu estava perdido. Desde o momento que eu nasci, eu estava perdido, mas algo já tinha acontecido no Calvário. Não é interessante que não foi em 1970 que finalmente Deus agiu quando eu cheguei? Na época do trio, era outra época, sim. Mas o Calvário já tinha acontecido. E aí você está com meus entendimentos teológicos. Finalmente agora eu estou compreendendo. Meu irmão, tua compreensão é pó. Ela vai muito rápido daquilo que já estava feito em Cristo Jesus. Jesus não estava esperando você ter um PhD em física, isso, ou ter a sua primeira conta de R$1 milhão na conta. Ou casar, ou ter filhos. O Calvário já tinha sido resolvido. Então, glória a Deus, porque a salvação em Cristo Jesus, eu precisava dela. Eu nasci com essa certeza que eu precisava daquilo que foi feito em Cristo Jesus. Porque se tivesse outro caminho para ter paz, Jesus não precisava ter morrido. Era a lei, era fazer, era observar. Por isso que não tem ninguém, absolutamente aqui nesse auditório, tão íntegro, que possa falar que você é a alma mais pura desse Brasil. Não, não é. Hipócrita, mentiroso, porque todos precisamos de Cristo Jesus. É por isso que no meio de outros locais não há esperança coisa nenhuma, porque um dia ainda todo joelho irá se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A questão é, em vida, tome essa decisão agora. Em vida, clame pela misericórdia do Senhor. Como nós falamos no início dos estudos em Efésios, meu irmão, se você tem luta teológica na tua mente para entender o que é a eleição, o que é ser escolhido, o que é a palavra predestinação, que carrega tudo isso, antes de tudo isso, você está com essa dúvida, clame ao Senhor, Senhor, me inclua nessa conta. Apenas isso, me inclua nessa questão. Porque o que importa não é se eu estou certo teologicamente, a questão é, você está em Cristo, porque aquele que está em Cristo descansa. Aquele que está em Cristo está perdoado. Aquele que está em Cristo não é questão de estar na igreja católica, de estar na igreja batista, na igreja pentecostal, na igreja ABCD. Você está em Cristo. Está resolvido. Está resolvido. Continuando aqui, Paulo está falando, porque Ele é a nossa paz. Capítulo 2, versículo 14. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade.
Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai e um só Espírito. É por meio dele, é dele, por ele e para ele. Não tem outro jeitinho, não. Não adianta você ter sido, nasceu num lar cristão. Sim, meu irmão, mas e agora? E você? Que talvez teu pai, tua mãe está resolvido, mas e você? Ninguém vai dar carteirada no céu. A questão não é essa. A questão é que é por meio de Jesus. E a segunda vez que Paulo fala, também no versículo 23, nessa despedida, ele vai falar de amor. Que ele fala em amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não é lindo isso? Porque esse tal plano eterno de Deus não é só sobre falar que Deus é poderoso. É para afirmar que Ele é um Deus que ama. Sim, Deus é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele ama. Irmãos, isso aqui devia nos quebrar, nos quebrantar. O nosso Deus não é apenas Criador dos céus e da terra, sim, Ele é, mas Ele me amou, Ele te amou, Ele te ama. Sim, a vida é difícil, sim, a vida tem muitas cicatrizes e marcas e percalços, nada é fácil, mas esse dardo de dúvida lançado no teu coração não procede do Senhor. Tudo que mina, produzir dúvida e distanciamento de Cristo, procede do maligno. Por isso que Paulo falou no capítulo 6, resista, fica firme, porque o diabo tenta plantar ciladas na vida de cada um aqui. E as ciladas do diabo são na nossa mente, é no nosso coração, é com dúvida, é com falta de unidade na vida da igreja. Mas aqui, o plano eterno de Deus não é só sobre que Ele é um Deus poderoso, Ele te ama. Ele é um Deus de amor, porque a cruz do Calvário é essa mensagem do amor de Deus por cada um de nós. João 3,16, que você sabe de cor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É para valer, irmãos, é para valer a mensagem do Evangelho, não é mais ou menos. E é por isso que Paulo já havia celebrado esse amor também nessa carta, capítulo 3, versículos 17 a 19. E assim, mais uma vez, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E aí ele termina, finalmente, versículo 24, a terceira bênção nessa despedida, que ele vai falar da graça de Deus. E ele diz, a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que um pouquinho antes, Paulo falou no capítulo 2, versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não é lindo imaginar, irmãos, pensar, a graça é o início, é a origem desse mistério do Evangelho. Sim, agora revelado em Cristo, porque o mistério é revelado em Cristo Jesus. Não fica escondidinho, guardadinho. Não, não. Esse mistério do Evangelho é revelado em Cristo, na cruz. E justamente para que todos agora também possam continuar a amá-lo sinceramente, ou como a NVI diz esse versículo, a graça, NVI é a nova versão internacional, uma outra tradução em português, e diz assim, a graça
seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nossa salvação vem totalmente da graça. Toda a glória, todo o louvor no meio da igreja tem que ser dado aqui, agora e eternamente, totalmente ao Senhor. Por que estamos reunidos aqui nesse domingo? Porque Ele é digno. Por que você está, apesar da sua situação, do seu momento, mas a sua escolha é vir, se juntar aos demais que pertencem à igreja do Senhor, não só no dia da fartura, mas no dia da escassez, não só no dia da saúde, mas também no dia da doença. Por que aquele que é discípulo de Cristo, no dia que tem doença, ele não fica, hoje eu não vou adorar o Senhor, porque eu estou de mal. Não tem essa atitude. Você acorda e não há dúvida no teu coração. Com isso, irmãos, eu não estou falando que não há situações que nos espremem e que nos pesam, mas aquele que está em Cristo, o Senhor renova as nossas forças. E, mesmo de uma prisão, eu escolho adorar. Eu escolho louvar. Eu escolho bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque eu estou aqui de pé hoje pela graça. Porque, meu irmão, se fosse pela justiça de Deus, não sobrava um. Então, antes de você orar, e às vezes eu oro também por isso, eu entendo, tá? Às vezes eu oro por justiça, mas aí o Senhor fala, tem certeza? Não é por misericórdia. Aí, graças a Deus que lá no céu tem alguma coisa que passa por uma tradução também, e aí chega de uma maneira, não, o que ele quis dizer de verdade é misericórdia, entendeu? Aquela expressão não foi bem interpretada, igual alguns juízes fazem com algumas palavras, né? Mas aí, ainda bem que a gente consegue. Não é bem isso que eles estão querendo dizer, não. Porque se for justiça, meu irmão, já entendeu o que aconteceria com cada um de nós? Misericórdia e graça. Bendito seja o Senhor, irmãos. Irmãos, terminamos. Se terminamos é pela graça. Se concluímos é pela graça. Vamos concluir esse ano? É pela graça. É pela misericórdia do Senhor. Está preparado para a chegada do Natal? Você ainda está... Vai pela graça. Está chegando próximo de virarmos esse ano. 2023 está logo ali. Vai ficar esperando o quê? Vai pela graça. Vira essa página. Sim, usa esse momento, irmãos. Não despreza, não. Essas viradas de ano têm significado. Tem um momento de um renovo no coração. Alvos novos. Nada de errado com isso. Aliás, renova sim. Renova teu coração. Aqueles que podem, renova aí o guarda-roupa. Abençoa alguém com aquelas roupas que agora... Porque se você está satisfeito com tudo que você tem hoje... A hora de querer coisas novas, abençoe, não acumule. Vai ter ceia? Convide alguém. Tem uma mesa farta? Cabe mais um, que nesse ano tem sido um pouquinho mais difícil. Compartilha. Até dia 16, você ainda pode se juntar aos irmãos do Projeto Shalom e ser bênção na vida de crianças e familiares, que a nossa igreja está engajada, e louvado seja Deus, porque muitas famílias aqui já estão participando, abençoando. Pode abençoar, abençoe. Esse ano foi um pouquinho mais de restrição, fica firme, você pode ter uma surpresa do Senhor ainda, até virar esse ano. Talvez, não é aquele milagre que você está orando, talvez seja. Mas se não for, pode chegar suprimento, pode chegar recurso, pode chegar alegria na medida certa para o dia chamado hoje. Mas se chegamos aqui de domingo passado para hoje, meu irmão, o que eu fiz para ter minha vida preservada aqui? Eu tentei não fazer algumas burradas, tentei obedecer o semáforo, já começou por aí. Sim, siga algumas regras. Porque dependendo daquilo que você comer nessa final de ano, não adianta fazer a oração do colesterol. Não vai dar certo, né? Mas, continua firme. Se estamos aqui hoje, é pela graça. A graça do Senhor nos sustenta. Puxa, meu irmão, você vai viajar agora, que o Senhor renove suas forças. Não vai com culpa, não. Não vai com, mas eu devia... Não, desfrute do presente que Deus te dá, chamado tempo, chamado família, chamado descanso. Mas, ao mesmo tempo, retorne com baterias carregadas para quê? Para servir, para multiplicar,
para ser bênção. E assim a gente caminha. 2023, o que nos aguarda? Não sei, mas vamos viver pela graça. Fiquem em pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar. Pai querido, Senhor, chegamos ao término desses estudos, dessas reflexões. Ó Senhor, que presente que foi para o nosso coração aprendermos da Tua palavra com o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios. Senhor, a cada encontro o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse milagre de termos o nosso coração renovado, alimentado pela Tua palavra. Mas, Senhor, que ano difícil foi para a nossa nação e foi em particular para muita gente aqui. Com lutas que cada um aqui sabe e talvez esteja ainda enfrentando. Tem gente que, aqui no nosso meio, Deus, que enfrentou e tem enfrentado luto, separação, adversidade, com outros nomes. E tudo que clamamos, Senhor, é pela graça e a misericórdia do Senhor se renovando nos nossos corações, como essa palavra falou. Também, Senhor, obrigado, porque muitos aqui também podem louvar e bendizer o Teu nome, porque o coração foi recarregado neste ano, com ânimo, com recursos, com novas oportunidades. Muitos aqui experimentaram milagres do Senhor de fato em suas vidas e estão com o coração também carregado agora de coisas boas, Senhor. Então, obrigado, Deus, porque no meio dessa diversidade que é a Tua igreja, o Senhor, no meio de tudo isso, promove unidade. Aqui o Senhor promove um espaço que o nome do Senhor é exaltado e que isso seja em nossas vidas, Senhor. Continua a nos sustentar e guardar e salvar. É o que pedimos que o Senhor, Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, continue a fazer no nosso meio em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.